Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui, mais uma aulinha básica do Tio Sam. Hoje nós vamos falar para vocês sobre projeções cartográficas, tá? O que são as projeções cartográficas? Nada mais, nada menos que uma representação, viu pessoal, da superfície esférica da Terra em um plano, não é? Então você vai observar um traçado sistemático de linhas numa superfície plana, que são os paralelos de latitude, essas linhas horizontais, e os meridianos de longitude, essas linhas verticais aí que vocês estão vendo aí no mapa. Tudo isto para a construção dos mapas, ok? Pois bem, o conceito de cartografia, de uma forma bem resumida, significa um processo matemático, tá, que permite representar uma superfície esférica, a Terra, no plano, que é o mapa, certo? Lembrando que nenhuma projeção cartográfica ela é perfeita, sempre vai ter as suas distorções, ok? Então, nas projeções conformes, tá, nós vamos encontrar ângulos idênticos aos do globo. Nesse tipo de projeção, continentes e linhas são representados sem distorções, porém com alteração do tamanho de suas áreas, em direção ao polo. Segundo a projeção de Mercator, né, seus mapas representavam a dominação europeia sobre o mundo conhecido como a visão eurocêntrica, né, a Europa como centro do mundo, ou da Terra, aí como você pode ver. Tá? Então observe que a Europa ela está bem centralizada. Quando a projeção equivalente ela sempre vai preservar as áreas. De forma dá para observar isso aí muito bem na tela, né? Observe que está mais alongado, né? A projeção, beleza? Porém as projeções cartográficas elas podem ser tipo cilíndrica, cônica ou plana, certo? Então, na projeção cilíndrica, você vai colocar ele em um cilindro, a Terra em um cilindro, e você vai abrir esse mapa. Tá? Na cônica, a mesma coisa, lembra um cone. E a plana, justamente aí, ou azimutal, é plana mesmo. Pois bem, na projeção cilíndrica, nesta projeção, os meridianos e paralelos são linhas que se cortam em ângulos retos. Então você vai ter latitude e longitude se encontrando em um mesmo ponto, e aí você vai ter ângulos de 90 graus, que são conhecidos como ângulos retos. Nelas, as projeções polares aparecem muito exageradas, ok? Pode observar nas projeções cilíndricas. Por exemplo, os mapamundis, né, eles são feitos em projeções cilíndricas. Então, os mapas que nós conhecemos na geografia, por exemplo, eles usaram a projeção cilíndrica. E você pode observar, quanto mais em direção ao Polo Norte ou ao Polo Sul, essas distorções elas vão aumentando. Isso é nítido na projeção cilíndrica. Observe aí, ó, vamos lá. Linha do Equador, cortando a região norte do Brasil. Quanto mais eu me distancio da linha do Equador em direção ao Polo Norte ou ao Polo Sul, você observa aí no mapa, preste bastante atenção na tela, que está havendo distorção. Não está? Então é isso que eu quero dizer. Nenhum mapa, gente, nenhuma projeção cartográfica, ela é perfeita. Nas projeções cônicas, ela é comumente usada, geralmente, em áreas de médias latitudes. Certo? O que são áreas de médias latitudes? Eu tenho a linha do Equador, que é 0 grau, tá? É baixa latitude. Acima da linha do Equador, eu tenho o Trópico de Câncer, tá? Que é média latitude a partir dos 23 graus. Certo? Então, os paralelos, eles são círculos, semicírculos, tá? E os meridianos são concêntricos, ou seja, os meridianos, tá? Eles vão sempre em direção ao centro. Ok, então representa normalmente apenas um hemisfério. Observe que os paralelos meridianos aí, nessas projeções cônicas, não formam ângulos de 90 graus, tá? Ok, na projeção cônica, tá? O plano da projeção é um cone envolvendo a esfera, tá certo? Que você vai transformar isso para o mapa, não é? Então os paralelos são círculos concêntricos, os paralelos, tá? Estão na forma de círculos, e os meridianos, eles convergem geralmente para o mesmo polo. Ok? Então, na projeção plana ou azimutal, ela é usada mais para as regiões polares, certo? Então, ela resulta da projeção da superfície da Terra sobre o plano a partir de um ponto, que é o azimuth, tá? Então, contém paralelos projetados em círculos concêntricos, pode observar muito bem aí, e os meridianos projetados em linhas retas, muito bem. Então, as linhas e as proporções se deformam na medida que se afasta do ponto de tangência, né? Então, observe muito bem aí o ponto de tangência na tela,
ok? Pois bem, nessa projeção que eu falo plana, ou polar, ou azimutal, tá? Então elas são executadas a partir de um plano tangente sobre a esfera terrestre. Observa aí o ponto de tangência, né? Se torna o centro dessa representação, tá? Então foca aí, ponto de tangência se torna o centro dessa representação cartográfica, beleza? Pois bem, as projeções cartográficas, eu tenho a plana, que ela é usada mais para regiões polares, tá certo? Aí você pode ter na região equatorial, também na plana. Você tem a projeção cilíndrica, que ela é usada mais na equatorial, ok? E você tem a cônica, não é? Que é usada mais para regiões polares. Esse nome aí, o Sheldon Yeasde, né? Sheldon Yeasde, significa que é raramente usado, ok? Então você tem projeções planas, projeções cônicas e projeções cilíndricas. Nas projeções planas, ela pode ser polar, equatorial ou oblíqua. Na projeções cônica, que lembra o cone, ela pode ser também polar, equatorial ou oblíqua, tá? Nas projeções cilíndricas, ela pode ser polar, transversal ou oblíqua, ok? Pois bem, que tipo de projeção é essa aí, do lado esquerdo da tela? É a projeção cilíndrica. Então você tem três cores aí, você tem o verde, o amarelo e o rosa. Na verde significa que é baixa distorção, tá? Na amarela, média distorção. E na rosa você tem alta distorção, certo? Então, baixa, média e alta. Então, quanto mais me distancio da linha do Equador, as distorções aumentam ou diminuem? Isso mesmo, aumenta, muito bem. Nessa outra projeção é conhecida como plana ou, isso mesmo, azimutal. Vamos lá. Nas regiões em verde, na distorção plana, significa que é baixa distorção, amarelo, média distorção e na rosa, alta distorção, beleza? A partir do ponto de tangência, que é o ponto aí no centro. Na projeção cônica, como você pode ver muito bem, ela é mais usada para regiões equatoriais. Mas vamos lá. Verde significa baixa distorção, média distorção no amarelo e no rosa, alta distorção. Beleza? Pois bem, na projeção conforme de Mercator, não é? Ela foi criada aí aproximadamente no século XVI, durante o período das grandes navegações marítimas e europeias. Você tem a Europa como centro da Terra, tá certo? Do globo terrestre, mantém as formas e distorce as áreas dos continentes, ok? E sempre as áreas de regiões polares, elas são mais exageradas. Vamos lá, passo a passo aí. As principais características da projeção de Mercator, né? 1569, você tem aí que tipo de projeção é essa? É a cilíndrica, usada no período mercantilista, que é do século XVI, período das grandes navegações. Você vai ter os paralelos e o meridiano, que são linhas retas, formando ângulos de 90 graus. E as regiões polares sempre mais exageradas. Observe bem isso no mapa. Tá? E você vai ter a questão do eurocentrismo, a Europa como centro, né, da Terra aí, ok? Ok, então aí você tem a projeção de Mercator, né, mais utilizada, a Europa como centro, né, quanto mais me distancio da linha do Equador, maiores são as distorções, mais próximo aos polos norte e ao polo sul, maiores são essas distorções, e assim por diante. Já a projeção de Robson, né, que é 1960, ela é bastante utilizada nos planisférios e atlas. Observe que os meridianos se apresentam como linhas curvas, que se aproximam das outras à medida que se afastam da linha do Equador. Ok? Essa é a projeção de Robson. Temos mais uma, a de Peter, em 1974. Cilíndrica, como nós já conhecemos, não é? Essa veio para combater o eurocentrismo, né? Ou seja, a Europa como centro. Observe que a Europa não está tão no centro. Essa projeção de Peters, ele vai valorizar mais o mundo subdesenvolvido, tá? Então vai mostrar mais aí das regiões, não é? Como América do Sul, tá? Países africanos, ok? Então essa projeção, ela veio em combate ao eurocentrismo. Pois bem, Mercator e Peters, diferentes visões do mundo, né? Esses mapas são os mais usados, tá? Ambos os dois feitos na projeção cilíndrica, beleza?
Pois bem, chegamos ao fim de mais uma aula, né? Espero que vocês tenham gostado e vamos lá. Estamos aí esperando vocês na próxima aula, tá? Abraço e um grande beijo no coração de todos. Valeu, estamos juntos.